Quem já sentiu a presença de Deus nesse local hoje à noite, diga amém. Amém. É verdade ou é só porque eu pedi para você dizer? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmã. Glória a Deus. Lembra do que a gente pediu no começo do culto? O que foi que a gente pediu? A presença de Deus. Deus já respondeu essa oração, meu irmão. Deus é fiel. A palavra dele é fiel. A gente pode confiar. Se Deus respondeu a essa oração, e se a gente aprendeu que a palavra dele é fiel nisso, a gente pode confiar nas outras coisas? Podemos. A gente pode confiar em cada uma das promessas de Deus. A gente pode confiar que Deus está no controle. A gente pode confiar no que Ele tem nos ensinado. Glória a Deus pela palavra dEle. Amém? Amém. Vamos abrir ou ligar nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 14 a 16. Os irmãos que encontraram, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 14 a 16. Diz assim, a palavra de Deus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 14, o primeiro desses versículos, diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém. Glória a Deus. Vamos assentar. Vou pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos estudar esse texto, a gente vai precisar olhar de vez em quando para ele. Irmãos, eu tive uma dúvida grande. Na verdade, eu ainda estou com ela. Como eu daria um título para a mensagem que Deus colocou no meu coração para nós hoje à noite? Eu pensei em 2 e não consegui decidir. Então eu decidi deixar os 2 títulos. E depois a gente perceber, no final da mensagem, o que será que Deus falou conosco. Primeiro eu pensei no título assim: que resposta este mundo quer de nós? Que resposta este mundo quer de nós? E ao longo da mensagem, enquanto eu preparava, eu pensei em perguntar assim: a aposta, a grande aposta deste mundo. Mais mistério, né? Dá um ar assim mais de questionamento. Eu creio que o mundo tem uma grande aposta que ele faz sobre a minha e a sua vida. E eu queria conversar com você sobre isso hoje à noite. Em Hebreus, no primeiro versículo que a gente leu, a gente lê assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meu irmão, eu não sei se você já esteve nessa situação, se você se muda ou já se mudou com frequência. Eu já me mudei muitas vezes. Há algum tempo eu estou bem mais fixo, mas eu já me mudei mais de 19 vezes na vida. E mudança traz em si todo um volume de coisas a fazer, né? Quando você se muda, normalmente algumas coisas ficam para trás,
Normalmente algumas coisas você não consegue fazer, algumas coisas se quebram, algumas coisas se perdem. Mudança é uma coisa impressionante, né? Mas já aconteceu de eu estar num local e saber que era tão provisório, mas tão provisório, que algumas coisas não tinham tanta importância. Certa vez, nós nos mudamos e sabíamos que íamos passar no máximo 2 meses num local. E a coisa era tão volumosa e tinha tanta coisa para resolver, que a gente decidiu que algumas caixas simplesmente nem ia abrir. Algumas coisas nem ia mexer. Outro dia, enquanto eu preparava a mensagem, eu me lembrei do testemunho da Adriana e do Maurício, que algum tempo atrás passaram um tempo num local, achavam que ia ser bem menos, né? E o tempo se estendeu, e a Adriana, achei interessante como a Adriana falou, que algumas coisas estavam tão lá embaixo, algumas roupas estavam tão lá embaixo, que dava mais trabalho tentar desfazer tudo aquilo, porque não tinha também um local onde colocar, foi o jeito comprar algumas roupas durante aquele período. Quando as coisas são temporárias, a gente age diferente, não é? Como é que você se sente quando você vai para um hotel? Você chega no hotel, pega a sua mala e faz o quê? Abre e usa algumas coisas, né? Se você vai passar poucos dias, você tira as coisas da mala? Não vale nem a pena. No hotel, certas coisas não tem tanta importância. A carta de Hebreus, nesse versículo, nos diz exatamente isso. Ela diz assim, olha, porque, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O irmão já parou para pensar? A gente não está buscando as coisas desse mundo. Na verdade, tudo aqui é uma fração da eternidade que Deus tem preparado para nós. Quando nós estivermos na presença de Deus, esse tempo que a gente passou aqui, algumas preocupações enormes que a gente teve quando a gente estava aqui, coisas que tiravam o nosso sono, coisas que impediam a gente de agir, de louvar, de viver, de desfrutar da presença de Deus, vão parecer tão ridículas. Vão parecer... Irmão, diante da eternidade, o que vão ser esses 80, 90, vamos lá, vamos ser otimistas, 100 anos de vida que nós vamos ter? Diante da eternidade com Deus, o que vai ser esse tempinho que a gente passou aqui? O que o autor de Hebreus está nos ensinando é algo assim, pastor, mas a gente está aqui, a gente vive, tem os nossos filhos, tem os nossos queridos, tem coisas que a gente tem que fazer, sim, tem. E a palavra de Deus é bem clara, manda a gente trabalhar, manda a gente ser fiel, manda a gente viver, manda testemunhar, manda falar. Temos coisas a fazer? Temos sim, mas não perca o foco. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar não é aqui. No local onde nós vamos, não tem choro. No local onde nós vamos, não tem dor, não tem deficiência, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem traição. No local onde nós vamos, é muito melhor. Não. No local onde nós vamos, é muito melhor. Amém. Sim. Graças a Deus. Porque foi Ele que disse. Ele disse, porque eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Foi Ele que prometeu, e Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Lembra que eu falei que Ele cumpriu a promessa de estar conosco? Ele é fiel para cumprir todas, e Ele vai cumprir essa. No dia que eu fechar meus olhos, quando eu abrir de novo,
eu vou estar na presença dele. Eu vou estar. Nós vamos estar. Amém. Nós estamos aqui. Isso aqui não é o nosso lar. Aqui é o nosso campo de trabalho. Aqui é o nosso campo de batalha. O nosso lar. O lugar onde a gente vai descansar. O lugar onde a gente vai, onde vai ser bom. É com Ele. O irmão gostou? Não foi bom o nosso momento de louvor? Não foi? Não foi daqueles de você... como foi bom? Não foi bom? Agora pensa. Louvar na presença do Cordeiro. Louvar com todos aqueles que foram antes da gente. Louvar na presença dos anjos e dos querubins. Vai ser bom, meu irmão. Vai ser bom. É porque é lá que a gente vai. Essa é a nossa esperança. Quando a gente pensa assim, o foco começa a se acertar. Começa a se acertar. Teve um tempo em que eu usava óculos multifocais. Eu tenho diversas condições na minha vista. Deus me deu diversas características. Eu não enxergo algumas cores. Eu conseguia ter astigmatismo, hipermetropia e miopia. Eu tinha astigmatismo e miopia num olho e astigmatismo e hipermetropia no outro. Eu só não era vesgo, graças a Deus. Né? Mas eu tinha diversas características bem complicadas. Não continuo sem enxergar cores. E eu, depois de uma certa idade, né, passei a ter que usar óculos multifocais. E quem já usou óculos multifocais, é interessante porque tem determinada distância que você tem que acertar a cabeça, né? Não sei se você já notou, tem algumas pessoas que têm óculos multifocais, aí ela está olhando para uma coisa, aí ela faz assim, aí ela olha assim, e olha aqui, porque o foco vai de acordo com onde ele olha, né? Assim é a nossa vida, quando a gente tem que acertar o foco. Tem dificuldade? Tem. Deus falou que ia ter, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas Ele disse, mas tem de bom ânimo. O que é isso? É o foco. No mundo tereis aflições, mas acerta o foco. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O foco não são as dificuldades. O foco é Jesus, a vitória. O foco tem que estar correto. Você tem que usar a lente correta, meu irmão. Deus colocou as promessas, Deus colocou a palavra dele para a gente poder ajustar direitinho o foco da nossa vida. As coisas vão acontecer, a gente vai ver diversas coisas. E aí, o motivo daquele meu título. Qual é a resposta que esse mundo quer que a gente dê? Porque vamos combinar, esse nosso mundo está todo estragado, não está? Abre o jornal, abre a internet, liga a TV. Esse nosso mundo está todo estragado. Todo. Qual é a surpresa nisso? Nenhuma. Nosso mundo jaz no maligno. Assim diz a palavra de Deus. Você vê o ser humano cometendo torpezas, como a palavra diz, que não é nem para a gente mencionar na casa de Deus. A palavra diz assim também, que só o mencionar já nos traz vergonha. Tem coisas que os homens e as mulheres, igualzinho a nós, igualzinho a gente, hoje em dia está fazendo, que só o mencionar já é vergonha. Mas meu irmão, minha irmã, é gente que nem que nós. É gente igual a mim e a você. Não se espante não, porque sem Deus, qualquer um de nós está sujeito a fazer exatamente isso. Às vezes é fácil a gente, mas que coisa horrível, isso, a pessoa dessa não é gente quem faz isso. É gente, mas não conhece a Deus. Nós, sem Deus,
somos tão perversos e tão miseráveis e tão desgraçados, a palavra é essa, sem graça, quanto qualquer pessoa que comete essas torpezas que esse nosso mundo tem feito. E que resposta esse mundo está pedindo de nós? Eu não sei você, mas como é comum, as pessoas chegam, você vai chegando no local e as pessoas, ei, você viu tal coisa acontecendo? Parece que as pessoas sabem que você é referência por causa da sua vida com Deus e começam a exigir que você dê respostas. E via de regra, o que esse mundo mais tenta é levar as pessoas a entender que Deus é injusto. Desde o princípio dos tempos, é isso que o mundo quer ensinar. Mas cadê esse seu Deus? Se Deus fosse bom, Ele não deixava isso acontecer. Quem nunca ouviu essa frase? Com certeza pronunciada por uma pessoa que não conhece a Deus. Porque o nosso Deus é bom. Amém. Nosso Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Costumo dizer, em tom de brincadeira, mas é uma verdade muito séria, quando alguém te perguntar, e aí, o seu Deus onde está? A resposta tem que estar na ponta da sua língua. Já ensinei isso para vocês. No mesmo lugar onde sempre esteve, no controle de tudo. É lá que meu Deus está. Essa é a nossa resposta. Porque é. O nosso Deus está no controle de tudo. Ah, então é Ele que faz as coisas serem assim? Não. As coisas são assim porque as pessoas decidem não reconhecer que Ele é Deus. E as pessoas decidem agir da sua própria cabeça. E Deus nos ama de tal forma que Ele não nos obriga a amar Ele. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muito bem. Bem-aventurado o servo que maneja bem a palavra da verdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus não quer marionetes. Deus não quer gente comandada por controle remoto. Não. Deus quer o nosso amor racional, entendendo, pensando, obedecendo. É assim que Deus quer o nosso amor. O mundo quer que a gente dê uma resposta para as coisas que Ele mesmo faz. Olha que pegadinha interessante que o mundo quer aprontar para a gente. As pessoas que não conhecem a Deus fazem o que está em desacordo com a vontade de Deus. E aí as pessoas vêm para nós e perguntam, e aí? Por que é assim? Ora, é assim porque as pessoas não conhecem a Deus. É por isso que é assim. O mundo quer que a gente dê uma resposta, e o mundo gostaria muito que a gente decidisse tentar resolver com a nossa própria mão, com o nosso próprio braço. Eu não sei se possivelmente você é bem mais equilibrado do que eu, mas tem certas coisas que acontecem que me tiram do sério. E a vontade que dá é de você fazer algo. E você se irrita. E você... E aí, sabe o que você tem que se lembrar? Tiago 1:20. Abra sua Bíblia em Tiago 1:20 e veja o que a palavra de Deus ensina para você, meu irmão. Algum irmão queria ler? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. A minha ira, de acordo com as coisas que estão acontecendo, não produz a justiça de Deus. O que é que produz a justiça de Deus que nós podemos fazer? É aquilo que Deus mandou a gente fazer. É amar. Eu me irritar, eu perder as estribeiras, eu me desequilibrar, eu querer fazer do mesmo jeito que esse mundo tem feito, não produz a justiça de Deus. Martin Luther King disse uma vez algo muito lindo, eu não vou conseguir recitar tudo,
Mas ele disse assim: a violência não consegue eliminar o violento. A violência pode até matar o violento, mas não consegue livrar o mundo da violência. A escuridão não pode vencer a escuridão. Só a luz vence a escuridão. A mentira não resolve a falsidade. Só quem resolve é a verdade. Às vezes a gente olha para o que o mundo está acontecendo, para o que está acontecendo nesse mundo, e resolve se irar, e falar mal. E resolve falar mal do governo, e resolve falar mal do amigo, e resolve falar mal do chefe, e resolve falar mal do pastor, e resolve falar mal da mãe, do pai, do irmão, do filho. A ira do homem, meu irmão, não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus vai vir através da sua vida quando você agir do jeito que Deus quer. Deus compreende que há momentos em que a gente vai se irar. Sabia? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus sabe que tem momentos que o sangue vai ferver. Mas Deus está dizendo: cuidado. Não deixe que a sua ira o leve a pecar. Você vai se irar em certos momentos? Vai. A resposta que esse mundo adoraria que você desse às coisas que estão erradas é a ira e ao pecado. Mas Deus não quer que seja assim. Deus quer que a gente veja as coisas que estão acontecendo nesse mundo e responda do jeito que Ele quer e transforme. Deus quer que as pessoas que trabalham com você percebam como você agradece a Deus por aquele trabalho. Deus quer que as pessoas que trabalham com você percebem como você agradece a Deus pelo seu dinheiro e como o seu dinheiro é abençoado por Deus. Deus quer que as pessoas que trabalham com você, que vivem ao seu redor, percebam como você agradece a Deus pela sua família. Mas aí, às vezes, ao invés disso, quando acontece alguma coisa em casa, o primeiro local onde a gente vai falar mal da nossa família é para as pessoas que não conhecem a Deus. E vai falar mal. Ou seja, vai fazer tudo que Deus não quer. E aí depois a gente quer que para essa mesma pessoa a palavra do nosso coração leve salvação. Deus quer que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas pela nossa vida. E não sejam entristecidas pela nossa vida. Deus quer que as pessoas olhem no seu olho e digam assim: gente do céu, você só pode ter um casamento muito feliz. E a sua resposta deve ser: sim, graças a Deus. Ah, pastor, mas o meu casamento nem está tão feliz. Irmão, irmã, profetize, declare que você crê que Deus tem promessa para o seu casamento. E busque em Deus ter um casamento feliz, para poder ter o brilho nos olhos e alguém olhar para você e dizer: gente, como você é feliz. Não, pastor, senão vão querer saber como é que é o meu marido. Não se preocupe não, meu irmão, fica tranquilo. Deus vai trazer bênção para você. Deus quer que você, quando entrar num local, as pessoas te questionem. E a palavra de Deus diz que é para você ter sempre pronto a razão da sua fé. A palavra diz que é para você ter pronto a razão da sua fé. Quando todo mundo estiver preocupado com algo, quando no seu trabalho tiver, sabe aqueles momentos em que cai um chefe, cai outro, e todo mundo fica desesperado porque vai acontecer um drama. Deus quer que as pessoas do seu trabalho olhem para vocês assim: por que você não está preocupado? Qual é a sua resposta?
Porque Deus está no controle. Oh, meu irmão, isso é melhor do que muitos folhetos. Porque minha vida está nas mãos de Deus. E ponto final. Certa vez, teve um momento da minha vida, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e eu perdi tudo. Tinha uma empresa e perdi tudo. E depois de um momento de tratamento, consegui uma oportunidade de emprego que era muito interessante. Era um emprego, e alguns irmãos até já sabem disso, mas eu vou contar de novo. E era noite de sexta-feira, já à noite, e uma empresa me contratou para fazer um trabalho de interpretação, que não era um trabalho trivial, era um trabalho simples, trabalho delicado, sobre um assunto delicado, e era para ser feito no final de semana e de madrugada. Então, assim, eu pude colocar o preço que eu quis. Estavam precisando. O preço não era o mesmo preço de um trabalho simples, terça-feira às 10 da manhã. Era um preço diferenciado. E o trabalho era para ser feito naquele sábado e naquele domingo. Pois bem, foi feito o trabalho naquele sábado e naquele domingo. No domingo, chegaram e disseram: olha, você pode vir amanhã? Pode vir essa semana? Oh, que bom, glória a Deus. E não tinha, impressionante, eu não tinha um documento, não tinha um papel, eu costumava dizer, eu não tinha um guardanapo escrito, nada. Era assim, era um trabalho de boca, literalmente. E eu trabalhei aquela semana, eu e alguns irmãos da igreja. Era tão interessante, na igreja onde eu estava, era uma igreja mantida por missionários, eu não era pastor, foi há muito tempo, e então tinha bastante gente que trabalhava com inglês. E era quase uma invasão da nossa igreja quando a gente ia trabalhar lá, porque nós íamos lá, né? E foi aquela semana, e foi aquele mês, e para encurtar a história, aproximadamente 1 ano e meio, eu trabalhei, às vezes mais de 12 horas, recebendo por hora, naquele valor que eu tinha cobrado para fazer um trabalho de emergência. Sem nunca ninguém questionar, sem um papel assinado, meu irmão. Nada. Era um trabalho completamente autônomo, mas assim, de uma forma... E eles descontavam os impostos e tudo, mas não tinha um contrato. E a coisa era tão estranha, e eu meditando e conversando com o Senhor, e eu pensando assim... E eu estava num momento da vida, vocês lembram que eu tinha acabado de perder tudo, né? Então, assim, eu estava de um jeito que eu tinha medo do que eu pensava. Sabe, eu estava andando com Deus assim, eu costumo dizer que naquele momento, eu andava no fio da navalha. Eu andava assim, no jeito que se eu olhasse de lado, eu achasse que eu tinha feito alguma coisa errada, eu já me arrependi, já pedia perdão, e Senhor, calma, não faz, não, deixa quieto, Senhor, não tira essa oportunidade, não. E eu estava andando assim, quietinho. E no final desse período, o meu chefe que tratava comigo, chegou para mim e disse assim, me chamava de Schirmer, a diretoria se reuniu e as pessoas ficaram meio surpresas, porque ninguém sabia exatamente quanto é que você estava recebendo, e era um valor realmente impressionante, irreal para aquele momento e tudo. Me contrataram para trabalhar algumas horas, e eu estava trabalhando mais de 12 horas por dia naquele valor, né? Então você imagina quanto é que aquilo era no final do mês. E então a gente vai ter que ser segunda, quarta e sexta, não vai poder mais ser todo dia. Eu disse, ok, perfeito, não tem problema. Aí ele ficou assim, olhou para mim, achou estranho, né? Acho que ele pensou que eu ia espernear. E assim foi, fiquei um tempo, segunda, quarta e sexta. Aí ele chegou para mim um belo dia e disse, Schirmer, as atividades já estão acabando. Isso já 1 ano e meio depois. Acho que vai ter que ser terça e quinta só. Eu disse, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí ele chegou para mim, disse, um outro dia ele chegou e disse, olha, vai ter uma reunião e eu não sei se você vai continuar. Depois não. Aí eu disse, não, fica tranquilo. Aí ele, mas eu não estou entendendo. Aí eu olhei para ele, aí Deus falou para mim de uma forma tão clara, parecia que eu estava ouvindo a voz de Deus falar assim, fala assim. E eu olhei para ele e disse assim, não se preocupe, não é você e nem a diretoria que controla a minha vida,
é Deus. Aí eu me arrepiei de eu ter falado, né? E eu disse assim, o que eu estou falando aqui, né? E eu falei. E ele olhou para mim e disse assim, você é doido? Eu disse, não, mas é Deus quem cuida da minha vida. Se não for para estar aqui, não tem o menor problema, porque Deus está cuidando de tudo isso. E eu nunca me esqueci do olhar que ele me fez naquele dia. E foi muito interessante para mim, porque eu não estava falando para ele. Eu estava falando, era para mim. Aquele momento, a palavra saiu da minha boca, mas foi para eu ouvir. Foi para eu aprender que Deus estava cuidando de mim. Que Deus é quem cuida de nós. Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que Deus está no controle. Que resposta que o mundo quer que você dê às coisas que estão acontecendo? Deus quer que você dê a resposta que Ele quer, não a que o mundo está esperando ouvir. Surpreenda o mundo. Pastor, eu gostei mais desse título. Que resposta o mundo quer que eu dê? Qual era mesmo o outro título? Alguém se lembra? A grande aposta deste mundo sobre você. Sabe qual é a grande aposta desse mundo? Esse mundo aposta que consegue colocar tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente vai esquecer das promessas de Deus. Essa é a aposta desse mundo. Não é à toa que parece que o nosso dia tem menos horas do que antigamente. Não é à toa que mesmo os nossos carros sendo mais rápidos, o nosso telefone está sempre na nossa mão, a internet está sempre ligada, mesmo assim parece que a gente tem menos tempo. Não é à toa. É porque a grande aposta desse mundo é que ele acredita que ele consegue colocar tantas coisas na sua frente, para você raciocinar, que você vai perder o foco. Quem vai perder essa aposta? O mundo ou você? Amém. O foco tem que estar nele, no Cordeiro, na cruz, no que Deus quer. Sempre vai ter muita informação, sempre vai ter muita coisa acontecendo na sua vida, na minha. Já reparou que hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo na nossa vida e sabe mais 15 mil detalhes da vida de mais umas 300 pessoas? Olha como é difícil manter o foco. Olha como é difícil. Daqui a pouco a gente não tem mais tempo de orar. Daqui a pouco, pastor? Já passou. Daqui a pouco a gente não tem mais tempo de ler a Bíblia. Daqui a pouco a gente não tem mais tempo de ver as coisas que Deus tem feito por nós. Como foi bom ouvir o Carlinhos falar do que Deus tem feito por ele. Como foi bom ouvir o testemunho do Tiago. Como foi bom ouvir o Marquinhos testemunhar. Como foi bom ouvir o testemunho do Carlúcio. Como é bom quando a gente pode ouvir o de cada um. Já parou para pensar? Essa semana, você já falou de Deus para alguém? Não precisa ser alguém que não conhece a Deus, não. Para mim. Para um irmão, já contou o que Deus fez? Você não se alimentou do testemunho do Carlúcio? Quem se alimentou, diga amém. Amém. Viu, Carlúcio? Talvez o que algumas dessas pessoas precisavam ouvir hoje de Deus não veio através dessa mensagem, veio do seu testemunho, porque você não ficou calado, porque você se levantou e veio falar. Talvez alguém aqui decida agir do jeito que Deus quer, porque o Marquinhos se levantou e veio falar, e não porque o pastor falou
40 minutos aqui na sua frente. Deus quer que a gente fale, que a gente diga o que Ele tem feito na nossa vida. Problema todo mundo tem. Não é para falar os problemas? Não pode falar também, para a gente orar. Inclusive hoje a gente vai falar sobre uma nova iniciativa na nossa igreja a respeito disso. Mas Deus quer ouvir também o seu louvor. Lembra do salmo que a gente leu no começo? Salmo 63, e ele diz assim: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Deus quer ouvir da sua boca por que é que você agradece a Deus. Deus quer ouvir o seu salmo, Deus quer ouvir o seu cântico, o seu louvor, por que é que você agradece a Deus. Você decide qual que é o tema da mensagem hoje. Pode ser a grande aposta que o mundo tem sobre mim e sobre você, ou pode ser, qual é o título da mensagem? A resposta que o mundo quer que nós demos. Que resposta o mundo quer que você dê? O fato é, Deus quer que você diga para as pessoas que Ele é soberano. E que isso aqui, meu irmão, é só um tempo. Nós temos um lugar preparado por Deus. Quando eu fechar meus olhos, não vai ser o fim de tudo. Quando eu fechar meus olhos, eu vou ver o Senhor. E aí é que as coisas boas vão começar. Aí vai ser bom. Mas eu também não vivo na expectativa de morrer, não. Glória a Deus. Deus não quer que a gente viva na expectativa de morrer, não. Tem muita coisa para a gente fazer. Eu creio que ainda tem bastante gente para eu falar. Eu creio que Deus ainda quer que eu entregue muitas mensagens. Eu creio que Deus ainda quer que eu abençoe muitas pessoas. Então eu vou fazendo. Eu vou dando a resposta que eu sei que Ele quer que eu dê para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. É isso que Ele quer que a gente faça. Vou fazer o meu melhor para que o mundo perca a aposta em mim. Quer fazer também? Amém. Vamos fazer essa aposta. Vamos ganhar. Não deixa o mundo ganhar essa aposta, não. Não deixa as coisas que estão acontecendo tirar o foco do que Ele tem feito e do que Ele vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?